Eu, bom, para já o facto de irmos para a nossa 22ª edição hum, significa que é um festival que faz sentido existir. E o facto de que também de ter crescido ao longo destas já mais de 2 décadas, de ter conquistado público, ter conquistado apoios também, quer institucionais, quer privados, isso mostra que ele faz sentido. Depois, comparativamente com os outros festivais, nós somos um festival temático, ou seja, nós focamos especificamente no cinema queer e num olhar queer ao cinema, o que oferece à partida uma leitura diferente dos filmes, mesmo que muitas vezes a programação entre festivais intercede, e temos às vezes filmes que passam no nosso e passam noutros festivais nacionais. Aqui esses filmes estão inseridos numa leitura muito específica e isso é uma coisa que, apesar de tudo, influencia o espectador. A forma de olhar para o filme é sempre diferente a partir do momento em que está no Festival Queer. Tudo, tudo é diferente. A realidade, bom, para já o contexto é outro. Então, em 1997, quando começou, havia muita coisa ainda por conquistar. Estávamos também de alguma, quer no associativismo, estávamos numa espécie também de rescaldo da epidemia da SIDA, que ainda existe e aliás vamos dedicar um ciclo a isso, porque ainda é um tema muito, muito importante hoje. Mas o casamento, pessoas do mesmo sexo, uma série de coisas de conquistas que não existiam ainda na altura. E a sociedade também mudou muito. E o festival, os apoios que tinha, o festival começou de uma forma, apesar de ter tido sempre desde o início o apoio institucional da Câmara e outros, teve uns primeiros 10 anos muito conturbados. Um ano tinha apoio financeiro, outro ano perdia, e desde há mais de 10 anos para cá que com alguns altos e baixos, mas sempre com financiamento garantido e sempre com a possibilidade de pensarmos a longo prazo. E isso é uma coisa muito importante, porque no início nunca se sabia muito bem se iríamos conseguir fazer a edição seguinte. E neste momento isso é garantido. E isso altera completamente a forma de funcionar do festival. Na verdade, vai ser uma programação multidisciplinar e que até vai acontecer em vários espaços. Vai ser no Cinema São Jorge e principalmente na Cinemateca Portuguesa, onde o ciclo vai ser todo dedicado ao VIH-Sida. Nós achamos que, apesar do festival ter sempre focado este tema em todas as edições, achamos que era chegada a altura de revisitar e particularmente revisitar um conjunto de filmes que foram filmes quase de emergência, que tiveram que responder muito imediatamente à epidemia nos anos 80, e vamos focar sobretudo essa década e o início da primeira metade da década de 90. São filmes quase todos inéditos em Portugal, tirando algumas longas-metragens que na altura estrearam cá, mas que mesmo assim ficaram um pouco esquecidas. E então vamos revisitar esse cinema e ao mesmo tempo vamos também publicar um livro que vai sair no primeiro fim de semana do festival, que tem o mesmo título também, O Vírus Cinema, Cinema Queer e VIH-Sida. São 25 ensaios, 24 autores, portugueses, estrangeiros. Os autores são muito diversos, ou seja, quisemos pessoas que fossem peritos em cinema, críticos, programadores, mas também convidámos médicos, ativistas, apesar de se falarem sempre sobre um filme específico, ou sobre um realizador, ou um movimento, queríamos diferentes perspectivas sobre esses filmes, que não fosse digamos, um conjunto de ensaios excessivamente académico, que fosse bastante abrangente.
Vamos ter também na Galeria Foco uma exposição, convidamos como curador o Tomás Mendonça, um artista plástico, e vamos ter obras de 8 artistas muito jovens, na casa dos 20, 30, e a nossa ideia era um pouco perceber como é que uma nova geração olha para a epidemia, como é que a representam, neste caso através do seu métier, que será a pintura, a fotografia, a escultura, a videoarte, como é que olham para a epidemia e também para os filmes. Algumas das obras vão ser inspiradas também em filmes. E acho que era chegada a altura de voltar a falar sobre o VIH-Sida, até porque o problema persiste e, particularmente aqui em Portugal, a prevalência continua a ser muito alta e é uma forma também de alertar e de mostrar o que foi a luta e o que foram, apesar de tudo, as conquistas que o ativismo da SIDA teve durante estas décadas. Essas escolhas são sempre complicadas, todos os anos. Este ano foi, devo dizer, bastante simples, porque, bom, para já, o caso do Diamantino, do Gabriel Abrantes e do Daniel Schmidt, era um filme que obviamente queríamos e que tinha que ter um destaque de uma dessas sessões. Não fazia sentido de outra forma. O Bicha Travesti, da Cláudia Priscila e do Kiko Goifman, para já pela figura que aborda, a Aline da Quebrada, que é neste momento uma voz muito pertinente, muito voltada para aquilo que eu acho que é o futuro da cultura queer, em termos dos meios onde se movimenta, os meios que utiliza para fazer chegar a sua mensagem, pela sua história. E é uma dupla de realizadores que nós temos acompanhado desde sempre e que também fazia sentido terem agora serem homenageados de alguma forma também com uma sessão, neste caso, especial, neste caso com o encerramento do festival. Acho que dá uma nota muito, uma mensagem importante até politicamente ao festival encerrar com esse filme. É sempre difícil destacar, ou seja, não é difícil em termos pessoais, obviamente tenho os meus preferidos, mas isso não é importante. Há filmes sempre que nós procuramos uma abrangência temática muito forte, porque o cinema queer, obviamente, que toca em muitas coisas. Toca em coisas diretamente relacionadas com cultura LGBTI e que indivíduos trans, intersexo, e procuramos sempre uma representatividade muito grande nesse sentido. Até porque os diferentes públicos do festival vão procurar também os filmes que lhes interessam em termos temáticos ou até de se verem representados no ecrã, seja em ficção ou documentário. Vamos ter obras muito interessantes do Brasil. O Brasil, mais uma vez, é um dos países mais representados. Eu aí se calhar destacaria um cinema muito experimental, muito livre, que está a aparecer no Brasil. O cinema com certeza também muito de reação em relação à situação política que se vive naquele país. Vamos ter, por exemplo, o Super Pina, um filme do Jean Sanches, que vai estar cá em Lisboa para apresentá-lo. O Inferninho, uma produção de... o Super Pina, passado no Recife, isto também é interessante, uma grande descentralização que o Brasil vive em termos de cinema. O Inferninho de Fortaleza, e que são filmes que abordam com uma perspectiva muito fresca a cultura queer. Depois temos algumas obras vindas de Cannes, por exemplo, temos o Sauvage, que vai ser a nossa sessão de sábado à noite, que é um filme belíssimo que aborda o universo da prostituição masculina. São muitos. Sim, vamos ter, pronto, para além da exposição, lançamento do livro, vamos ter o André Morraças, que também vai apresentar um livro também dele, o Queerkive, um projeto que ele tem vindo a desenvolver através do website e que agora vai ser
publicado em livro e lançado também no primeiro fim de semana do festival. Vamos ter um workshop com o Rob Eagle, que é muito interessante, é um realizador britânico e que vai mostrar como é que se podem contar histórias através da realidade virtual. E vai ser novas formas, novas narrativas ou o uso que podemos dar da tecnologia agora para contar essas histórias. Vamos ter também depois toda uma programação paralela de festas e de concertos que vão acontecer no Titanic-sur-Mer e também um pouco por outros espaços de Lisboa. E é isso, tentamos sempre tocar, a partir do cinema, tocar também depois noutras disciplinas artísticas, sejam as artes plásticas, seja a música, e seja também o formato livre, literatura, os ensaios, para um bocadinho pensar, ou seja, não queremos ser um festival que é simplesmente uma mostra de filmes, não. Queremos pensar o que são esses filmes, o que é que eles significam hoje, também num espectro mais alargado. Vamos arrancar o Queerport no dia 10 de outubro, no Rivoli, no Maus Hábitos e na Mala Voadora. O Porto nasceu já com este caráter multidisciplinar. Sempre foi a nossa vontade de fazer uma coisa um bocadinho diferente no Porto. Até para nós programadores, ou seja, não é um segundo festival, é um outro festival, que é pensado de uma forma um bocadinho diferente. Vamos ter outro filme de Cannes também a encerrar, o Scheherazade, uma obra que também, curiosamente, também aborda a temática da prostituição, mas desta vez na cidade de Marselha, e que mexe muito também com as questões das migrações. Vamos ter muitas performances também a acontecer no Porto e de resto, e um programa também muito interessante que vai ser com curadoria do Tales Frey e do Paulo Aureliano da Mata, que vai ser dedicado à performer norte-americana Carol Lee Schneemann, e que é também uma oportunidade de ver 2 filmes dela e mais um documentário sobre a vida e a obra dela. O cinema em Portugal tem eu acho que nós temos um privilégio absoluto do cinema que temos. Temos, de facto, um cinema muito forte e isso tem-se visto na presença que os festivais têm tido lá fora. Temos este ano o exemplo do Diamantino, que estreou em Cannes e que está neste momento a fazer o percurso dos principais festivais internacionais. Temos um conjunto de realizadores que, apesar das dificuldades que têm sentido em termos de apoios e dos problemas que há uns anos atrás, em termos de um corte abrupto desses financiamentos, que tem a falta de financiamento privado também, que poderia colmatar esse desinvestimento que houve da parte institucional. Conseguiram vingar, conseguiram continuar a trabalhar e é um cinema que tem, obviamente, são realizadores muito diversos, com linguagens muito próprias, mas que têm, e isto é mais comprovado, têm contribuído muito para a cinematografia mundial com propostas muito inovadoras e arriscadas, e eu acho que está, apesar das dificuldades, a viver um bom momento, e acho que com uma tendência para crescer. E já agora também gostava de referir em relação a isso a crescente qualidade que nós vemos nos filmes que recebemos, por exemplo, de escolas de cinema portuguesas, e conseguimos já ali cada ano mais, adivinhar ali realizadores que vão fazer obras importantes no futuro. João, muito obrigado. Obrigado, eu.